Olá pessoal, então vamos agora começar aí a resolver nossas questões do CPC 01. Vamos lá, né? O Conselho Federal de Contabilidade e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis são responsáveis pela elaboração das normas contábeis, comumente aceitas sobre essa norma julgue que segue. O valor recuperável é definido como o maior número absoluto entre o valor justo líquido das despesas com venda de um ativo e sua unidade geradora de caixa, né? O maior valor entre o valor justo líquido das despesas com venda de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa e o seu valor em uso. Exatamente, né? O maior valor mesmo, né? Entre o valor justo líquido das despesas com vendas e o seu valor em uso, portanto, verdadeiro. Questão 2. Os pronunciamentos do CPC determinam que, na fase em que um ativo intangível ainda não está disponível para uso, sua capacidade de gerar benefício econômico futuro para recuperar seu valor contábil é usualmente sujeita a maior incerteza de que na fase em que ele já está disponível para ser utilizado. Portanto, é necessário que a entidade proceda, no mínimo anualmente, ao teste por desvalorização de ativo intangível que ainda não esteja disponível para uso. Perfeito. Ativo intangível não disponível para uso com vida útil ilimitada e o goodwill, anualmente, né? Independente de ter havido indício de desvalorização. Considerando os pronunciamentos, né, julgue o item seguinte. Para fins de teste de valor recuperável de um ativo, dois valores são considerados para comparação com o valor contábil. Perfeito, são os dois valores que você utiliza para comparar. O valor de venda e o valor em uso desses ativos, devendo ser escolhido o maior dentre os dois. Isso foi considerado verdadeiro, o valor de venda, né, o valor que a gente compara, mas é o valor justo líquido das despesas com vendas, né? O valor que você estima vender líquido das despesas com vendas e esse valor em uso. Beleza. Mas a gente já viu que nem sempre é necessário a gente chegar a calcular esses dois valores. Se a gente pegou um e já é maior que o valor contábil, porque aquele valor é um valor o quê? Recuperável, né? Julgue o item abaixo. Ao realizar o teste de recuperabilidade do ativo, é necessário determinar tanto, está me dizendo que é necessário determinar tanto o valor justo líquido das despesas com vendas quanto o seu valor em uso. Isso aí é o que? É falso. Nem sempre é necessário determinar os dois, né? Portanto, aí falso aí o item 4. O item 5, a reversão da perda por recuperabilidade de ativos deve ser reconhecida em contas de PL em razão de sua natureza. Falso! Quando você constitui a perda, é para ser tratado como despesa no resultado. Quando você reverte, é para ser tratado como receita. Ao menos que a empresa, aquele bem, tenha sido contabilizado reserva de reavaliação. Que aí, no momento, se tiver reserva de avaliação, a gente debita a reserva de reavaliação quando constitui e credita a reserva de reavaliação quando você vai reverter. Mas o normal, né, é que isso seja jogado o quê? No resultado e não no PL. Portanto, o item 5 é um item falso. O item 6, a entidade deve realizar o teste de recuperabilidade de um ativo intangível com vida útil indefinida, comparando o seu valor contábil com o seu valor recuperável, né? Ainda que não haja indício de desvalorização do referido ativo. Verdadeiro, né? Não precisa ter o que indício de desvalorização. Essa é aquela exceção lá. Ele deve realizar o teste de recuperabilidade de um ativo intangível com vida útil indefinida, comparando o seu valor contábil com o seu valor recuperável, ainda que não haja indícios. Tem que ser feito pelo menos o quê? Pelo menos anualmente. Os outros não, só se houver indício de desvalorização. Verdadeiro. Questão 7. A entidade deve testar anualmente, né, o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura em aquisição de participações societárias que lhe permitam obter o controle da adquirida. Isso é verdadeiro, né? Testar anualmente. Beleza, né? Então tá aí os 3 casos sempre concursáveis aí, daqueles testes que tem que ser feito anualmente. Ativo intangível, ainda não disponível para uso, com vida útil indefinida e o goodwill. Questão 8. Com relação à redução ao valor recuperável de ativos, pode-se afirmar que, a esta técnica, estão sujeitos à aplicação desse processo todos os ativos sem qualquer tipo de exceção. A gente viu que não está sujeito aí a esse pronunciamento, né? Lá os estoques, os ativos biológicos, né? Contrato de construção, tudo isso aí não está sujeito. Aqueles ativos fiscais diferidos. Ativos fiscais diferidos não estão sujeitos aí a teste de recuperabilidade, portanto, falso. É esse tipo de procedimento aplicável somente aos ativos intangíveis e aos resultantes de contrato de construção. Falso, né? Aplicado intangível, imobilizado. E esse procedimento não é aplicado. O teste de recuperabilidade previsto no CPC 01, o CPC 01, quando eu mostrei lá o alcance, ele não se aplica aos contratos de construção. Apenas aos ativos resultantes de contrato de construção. Falso. Tem como objetivo, qual é o objetivo da redução do valor recuperável, né? Tem como objetivo assegurar que os ativos não estejam registrados
contabilmente por valor maior do que é passível de ser recuperado por uso ou venda. Perfeito, né? O objetivo dele é justamente para que eles não sejam, os ativos não estejam registrados por um valor maior que aí vai conseguir ser recuperado, seja por uso ou seja por venda. Perfeito aí a questão de número 8. Não é aplicado aos imobilizados. Claro que é aplicado aos imobilizados. Nós estamos sempre vendo o imobilizado, está lá previsto na lei, lá a lei prevê para quem? Para o imobilizado e para o intangível, imobilizado e intangível. Falso. Questão 9. A norma contábil que trata da redução do valor recuperável de ativos é o CPC 01, que estabelece os procedimentos que uma entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta. Unidade geradora de caixa é o maior grupo identificável de ativo que gera a entrada de caixa. Entrada é essas que são, em grande parte, independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupo de ativos. Falso, porque não é maior, é o menor grupo identificável de ativos, certo? O menor, portanto falso. Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o seu valor justo líquido das despesas com vendas e o valor em uso. Perfeito, aqui está a resposta correta. Isso aí é o valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. É o maior montante entre o seu valor justo líquido das despesas com vendas e o seu valor em uso. Perfeito. Valor contábil é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Não, isso aí é o conceito, isso aqui tudo é conceitual lá desse CPC, né, 01. Isso aí é o conceito de quê? De valor justo. Perda por desvalorização é a alocação sistemática do valor de ativos durante sua vida útil. Isso não é perda por desvalorização, isso é a depreciação. É a alocação sistemática do valor de ativos durante sua vida útil. Né? Despesa de vendas ou de baixa é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Falso, esse conceito aqui é de perda por desvalorização, certo? Perda por desvalorização, portanto falso. 10. Com relação à mensuração do valor recuperável, indique as afirmações corretas. Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesa de venda de um ativo e o seu valor em uso, certo? Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do ativo, este não tem desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro. Perfeito, verdadeiro aí. Se não há razão para acreditar que o valor em uso de um ativo exceda materialmente seu valor contábil, se não há essa razão para acreditar que o valor em uso de um ativo exceda materialmente o seu valor contábil, o valor justo líquido das despesas com vendas do ativo pode ser considerado como seu valor recuperável. Recuperável. Está lá, isso é a literalidade do pronunciamento. Se não há razão para acreditar que o valor em uso de uma entidade exceda demais lá o valor contábil, não há essa razão para a gente chegar que o valor em uso vai exceder materialmente o valor contábil, a gente trata o valor justo líquido de vendas como um valor recuperável. A melhor evidência do valor justo líquido de despesas com vendas de um ativo é o preço de contrato de venda firme em uma transação em bases cumulativas em partes conhecedoras e interessadas, ajustadas por despesas adicionais que seriam diretamente atribuíveis à venda do ativo. A melhor evidência do valor justo líquido de despesas com vendas é o preço de um contrato firme de venda, que você teve já um contrato firmado de venda em base comutativa entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas adicionais. Isso aqui está perfeito, verdadeiro. Então aí nós vamos ter apenas as afirmativas, ele fala aí 2 e 3 são corretas, 1 e 3, apenas as afirmativas 1 e 3 corretas, portanto, a alternativa correta aí, letra C. Questão de número 11, conforme a norma brasileira de contabilidade, que versa sobre redução ao valor recuperável. Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo ou outra base que substitua o custo nas demonstrações contábeis menos seu valor residual. Isso aí está verdadeiríssimo. Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo ou outro valor que substitui esse custo menos seu valor residual. Perfeito. Depreciação, amortização e exaustão é a alocação sistemática do valor depreciável, amortizável e exaurível dos ativos durante o quê? Durante sua vida útil. Perfeito. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável.
que é perda por desvalorização. É toda vez que o valor contábil de um ativo ele seja maior do que o seu valor recuperável. Perfeito, verdadeiro. Valor em uso é o valor presente de fluxo de caixa futuros, né, esperados que deve vir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Perfeito. Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior ou menor montante entre o valor justo, bruto, de tudo errado, né? É o maior valor e não menor entre o valor justo líquido das despesas com vendas, não é valor bruto, e o seu valor em uso. Perfeito? Portanto, como ele pede para assinalar a incorreta é letra E. Questão 12. O pronunciamento técnico do CPC, que trata da redução ao valor recuperável de ativo, estabelece que as empresas avaliem ao fim de cada período de reporte contábil se existe indicação de que um ativo possa ter sofrido alguma espécie de desvalorização. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a redução do valor contábil de um ativo ocorrerá quando o valor contábil do patrimônio líquido da empresa foi inferior ao valor de suas ações, né, no mercado. Não, é quando o valor contábil, o valor do patrimônio líquido é maior. Isso é um indicativo que houve o quê? Desvalorização, indicativo de fonte externa. O valor de mercado do ativo cair como resultado do seu uso em condições normais pela empresa. Falso, né? Como condições anormais, né? Cair de uma forma anormal o valor de mercado. Portanto, falso. Um ativo cuja vida útil tenha sido inicialmente considerada indefinida, ele passou por uma nova avaliação que constate que a sua vida útil é de fato finita, certo? Então, isso aqui é um indicativo, sim, de desvalorização, certo? Por quê? Porque, olha só, pessoal, tá lá no pronunciamento, a gente acabou não mostrando essa parte aí, mas como um ativo com vida útil, né, tenha sido inicialmente considerada como indefinida, ele não foi sofrendo o quê? Ele não foi sofrendo amortização. E quando depois você percebeu que, de fato, a vida dele era finita, deveria ter sofrido aquela amortização que reduziria o valor dele, né? Então, aí é a alternativa correta, essa letra C. O relatório interno da empresa indicar que o desempenho econômico do ativo permanecerá dentro do esperado. Para que isso aconteça, é que o desempenho seja pior do que o esperado. Pior do que o esperado, portanto, falso. As taxas de juros do mercado, que serve de base para o cálculo da taxa de desconto utilizada pela empresa, sofreram redução. Não, é se sofrer aumento. Se sofrer aumento, que vai diminuir o quê? Vai diminuir o valor em uso. Se sofrer aumento, vai diminuir aí o valor em uso. Portanto, falso aí, né? Alternativa correta, letra C. Questão 13. Considere as seguintes assertivas sobre análise de recuperabilidade de ativos, né, estabelecidas pela Lei 6.404 e pelo pronunciamento técnico CPC 01. O valor recuperável de um ativo corresponde ao menor. Não, corresponde ao maior valor. Se o valor contábil do ativo excede o seu valor recuperável, valor contábil maior do que o valor recuperável, a entidade deve reduzir o valor contábil ao seu valor recuperável. Perfeito. Se o valor contábil é maior do que o valor recuperável, tem uma parte que você não vai recuperar, a empresa tem que reduzir o valor de recuperação. Perfeito. A análise de recuperabilidade também deve ser efetuada a fim de que sejam revisados e ajustados os critérios utilizados para determinar a vida útil econômica estimada de um ativo e o cálculo de depreciação, amortização e exaustão. Perfeito. A entidade deve testar, no mínimo, a cada 2 anos, a redução de valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida. Falso. É no mínimo o quê? No mínimo, anualmente. Portanto, item 2 e 3 são itens verdadeiros. 2 e 3 itens verdadeiros, portanto, alternativa correta, letra B de bola. Questão 14. De acordo com a regulamentação vigente, o valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o que é o valor recuperável. É o maior dentre aqueles valores, né? Valor recuperável. É a diferença entre o custo histórico, não é menor, não. É o maior montante entre seu valor justo, líquido das despesas com vendas, e o seu valor em uso. Portanto, alternativa correta, letra C. Fique sair bem nesses conceitos. Para que seja reconhecida uma perda de valor recuperável de um ativo, o valor, né? O valor de custo, né, estará sempre maior do que o valor em uso. Não, né? Não tem nada a ver com em uso, está sempre superior ao custo. Vamos lá, né? O valor de custo, que nós temos lá, o valor do custo contábil, ele disse que estará sempre maior do que o valor em uso. Ó, pessoal, você pode ter o custo de 100 mil, né? Se ele tiver maior, né, de que o uso, e nós temos valor justo líquido das despesas com venda. Ele está dizendo,
para que seja reconhecido. Se o valor do custo, ele está dizendo está maior do que o valor em uso, beleza, está maior do que o valor em uso, mas o valor justo líquido das despesas com venda, se ele tiver maior do que o custo, não tem perdas por desvalorização, concorda? Porque aqui o valor recuperável é 110, como ele é maior do que o custo, não teria perda por desvalorização. O valor em uso superará ao valor de custo. E se o valor em uso superará o valor em custo, não temos perda por desvalorização. Valor em uso 190. Se superou o custo, não tem por que ter perda por desvalorização. Valor justo encontrado, não, Não interessa aí valor justo, Sempre superará o valor de custo. O valor justo líquido das despesas com vendas, é o que ele está querendo falar. O valor justo superará o valor de custo. Aí a gente tem, valor justo líquido das despesas com vendas. Se superar o valor de custo, nós não temos perda por desvalorização. O valor em uso tem que ser maior que o custo e o valor justo. O valor em uso tem que ser maior que o custo. Se for maior que o custo, a gente não vai reconhecer perdas. Valor em uso maior que o custo não vai reconhecer perda. O valor em uso e o valor justo terá que ser sempre inferior ao valor contábil verdadeiro. Esses dois aqui, eles têm que ser inferior ao valor contábil. Porque esses dois sendo inferior ao valor contábil, quer dizer o quê? Que o valor recuperável é menor do que o valor contábil. E o valor recuperável sendo menor, a gente tem que reconhecer essa perda por desvalorização. Portanto, a alternativa letra E. Questão 16. De acordo com o CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos, vida útil é definida como apenas o período de tempo no qual a entidade espera usar um ativo, independente do número de unidades, não. É uma coisa ou outra, O período de tempo não superior ao ciclo operacional, não. O período de tempo no qual a entidade espera usar um ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que ela espera obter com o ativo. Perfeito. Alternativa correta, letra C. Não tem nada a ver com o quê? Com ciclo operacional, Tem nada a ver com ciclo operacional. É o período de tempo no qual a entidade espera usar um ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que ela espera obter do ativo. Questão 17. Quanto à unidade geradora de caixa, pode afirmar: a identificação de uma unidade geradora de caixa não requer julgamento. Requer sim julgamento, quando você vai identificar para ver se aquilo ali é capaz de gerar caixa independente de outros ativos. As unidades geradoras de caixa são apenas aquelas responsáveis pela geração de caixa decorrente das atividades operacionais apresentadas Não, Fluxo de caixa, não tem nada a ver com fluxo de caixa essa unidade geradora de caixa. Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entrada de caixa que são, em grande parte, independentes das entradas de caixa de outros ativos ou de grupos de ativos. Perfeito, alternativa correta, letra C. Ele vem, unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativo que gera saída de caixa, não, que gera entrada de caixa. E ele vem, unidade geradora de caixa é o maior, não, é o menor, portanto, erradas. Questão 18. De acordo com a norma aprovada pela Resolução CFC 1292 de 2010, é correto afirmar sobre os procedimentos que devem ser realizados quando da necessidade de analisar e ajustar os valores dos ativos ao seu valor recuperável. Um ativo deve ser ajustado ao valor de mercado quando o seu valor contábil é superior ao valor de mercado. Ele deve ser ajustado ao valor recuperável quando o seu valor contábil é superior ao valor recuperável. Nada de valor de mercado, falso. Se houver indício de desvalorização de um ativo imobilizado, é recomendável rever a vida útil restante, o método de depreciação ou valor residual, podendo ser revisados mesmo que nenhuma perda por desvalorização seja reconhecida. Verdadeiro. Ele pede para você marcar, assinar lá a verdadeira, então a verdadeira é essa aí. Se houver indício de desvalorização, é recomendável rever a vida útil restante e um método de depreciação ou valor residual, podendo ser revisado mesmo que nenhuma perda seja reconhecida. Independente de existir ou não qualquer indicação de redução do valor recuperável, deve testar no mínimo anualmente a redução de valor recuperável de seus ativos permanentes. Não tem nem mais esse termo de ativo permanente. Se cálculos prévios indicam que o valor recuperável de um ativo é significativamente maior do que o seu valor contábil, a entidade deve necessariamente estimar novamente o valor recuperável do ativo. Não tem essa necessidade. Se os cálculos indicam que o valor recuperável é significativamente maior, não tem essa necessidade. Os ativos intangíveis não necessitam ter seus valores revistos para teste, a gente já viu, que são sim submetidos ao teste de recuperabilidade os ativos intangíveis. Portanto, questão 18, alternativa B de bola. Questão 19, a respeito do impairment, consoante o disposto na resolução CFC 1292 de 2010, é incorreto afirmar que o prazo para o teste de recuperabilidade é de 10 anos, 1 ano,
Unidades geradoras de caixa é o menor grupo identificável de caixa. Então ele pede o incorreto. Já achamos aí o incorreto, letra A. Unidades geradoras de caixa é o menor grupo identificável de ativo que gera entrada de caixa, que são, em grande parte, independentes das entradas de caixa de outros grupos de ativos, né? Perfeito. Ativos corporativos são ativos, exceto o ágio goodwill, que contribui mesmo que indiretamente para o fluxo de caixa futuro, tanto da unidade revisanda, né, que está sob revisão, quanto de outras unidades geradoras de caixa. Perfeito. Independentemente de existir ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a entidade ela deve testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor contábil com o seu valor recuperável. Beleza. Esse teste de redução ao valor recuperável pode ser executado a qualquer momento no período de um ano, desde que seja executado todo ano no mesmo período. Perfeito. Ativos intangíveis diferentes podem ter seu valor recuperável testados em períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente reconhecidos durante o ano corrente, deve ter a redução ao valor recuperável testados antes do final do ano corrente. É literalidade do que nós vimos. A capacidade de um ativo intangível gerar benefício econômico futuro suficiente para recuperar seu valor contábil é usualmente sujeito a maior incerteza na fase ainda que ele não está disponível para uso do que na fase que ele já encontra disponível para uso. Porque quando ele não está disponível para uso, ele não vai sofrer amortização. Então tem um risco dele estar com um valor, né, maior. Portanto, verdadeiro. E pede para assinalar a falsa é aquela dos 10 anos. Questão 20. Conforme a NBC TG 01, redução ao valor recuperável, a evidência proveniente de relatório interno que indique que um ativo pode ter se desvalorizado inclui a existência, né, de, exceto, fluxo de caixa para adquirir o ativo ou necessidade de caixa subsequente para operar ou mantê-la, seja significativamente mais elevada, ou seja, coisa pior. Então isso é um indício de desvalorização. É aquela coisa lá do relatório interno. É pior do que você estava esperando, né? Proveniente, evidência proveniente de relatório interno. Aquela questão literal lá que nós vimos no pronunciamento, né? Isso aqui, né? Então, está significativamente mais elevada para eu manter aquele ativo. Então, é uma coisa pior, né? E isso é, sim, um indício de desvalorização. Pior do que eu estava esperando. Fluxo de caixa líquido realizado, lucros ou prejuízos operacionais gerados pelo ativo que são significativamente piores do que aquele ossado. Beleza, se são piores, isso é um indício de o quê? Desvalorizado. Queda significativa no fluxo de caixa líquido ossado ou no lucro operacional. Ou aumento significativo no prejuízo. Não precisava nem saber, mas eu estou vendo que essa coisa aí é pior, né? O que vai ser exceto lá é uma coisa que melhorou. Prejuízo operacional ou saída de caixa líquida advindo do ativo, quando os números do período atual são agregados com números ossados para o período futuro, né? Então, o que é que acontece? Isso aí está lá, prejuízos operacionais ou saídas advindas, quando os números do período atual são agregados com os números ossados para o futuro. Também, né? Fluxo de caixa líquido realizado, ou lucros ou prejuízos operacionais gerados pelo ativo, que são significativamente melhores do que aqueles ossados. Quer dizer, uma coisa que está melhor do que eu estava esperando é indício de desvalorização? De jeito nenhum. Né? Portanto, aí, a alternativa letra E. Ele pegou lá os itens do pronunciamento e mudou aí a alternativa E. Né? O resto é todos os itens lá do pronunciamento. Questão 21. A norma contábil que trata de redução do valor recuperável, a CPC 01, que estabelece os procedimentos que uma entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por um valor que não exceda o valor recuperável. Referente, assinale a alternativa correta. Unidade geradora de caixa é um maior. Não, é o menor. Valor recuperável é o maior montante entre o seu valor justo líquido das despesas com vendas e o seu valor em uso. Ou a gente resolveu essa, foi uma bem parecida. Valor contábil é o preço que seria recebido pela venda de um ativo. Isso é o valor justo. Perda por desvalorização, isso aqui não. Isso aqui é depreciação, amortização, exaustão. E despesas com vendas, né, o baixo é o montante pelo qual o valor contábil, né, do ativo excede seu valor recuperável. Isso aí seria a perda por desvalorização. Portanto, 21, alternativa letra B de bola. Questão 22. O reconhecimento e mensuração de perda por desvalorização é um assunto tratado pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1292 de 2010. Conforme o estabelecido por esta norma, pode-se afirmar: se e somente se o valor recuperável de um ativo for superior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser deduzido. Ele está dizendo se e somente se o valor recuperável de um ativo
for superior ao valor contábil, eu vou reduzir? Não. É o contrário, é se o valor contábil for superior ao valor recuperável. Falso, Silvio. Né? A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na DRE, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratado como aumento no saldo da reavaliação. Como redução, Silvio, como redução, questão maldosa. Até ali estava tudo certo, ali no final que ele errou. A perda por desvalorização de ativo não reavaliado deve ser reconhecida na demonstração do resultado do exercício. Entretanto, a perda por desvalorização de ativo reavaliado deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes, lá naquela reserva de reavaliação, na extensão em que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reserva de reavaliação reconhecida para o mesmo ativo. Essa perda por desvalorização sobre ativo reavaliado reduz a reavaliação. Perfeito. Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de depreciação, amortização ou exaustão do ativo, né, deve ser ajustadas em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos seu valor residual, em base sistemática ao longo da sua vida útil remanescente verdadeiro, portanto, só foram os itens 3 e 4 verdadeiros, portanto, alternativa correta, letra E. Questão 23. Observando a resolução, qual dos seguintes elementos deve ser refletidos no cálculo de valor em uso de um ativo? Né? Estimativa dos fluxos de caixa futuro que a entidade espera obter com esse ativo. Né? Vamos ver aqui, olha só. Né? Deixa eu mostrar, né, que deve ser refletido no valor em uso no ativo. Vamos pegar aqui que eu deixei o pronunciamento, para a gente, né, qualquer coisa, a gente mostrar aqui. E isso aqui é uma coisa que caiu aí nessa prova, mas que não é comum cair. Né? Valor em uso, tá aqui, ó. Olha só, vem comigo. Item 30 aí. Os seguintes elementos devem ser refletidos no cálculo do valor em uso de um ativo. Os seguintes elementos devem ser refletidos. Ah, olha só, quando eles pegam essa questão com 5 alternativas, olha o que eu te disse, eles já têm uma questão pronta, né? Hoje em dia, para fazer prova de contabilidade, você não precisa nem contabilidade. Saber contabilidade é pegar esses pronunciamentos e sair trocando palavras. Né? Estimativa do fluxo de caixa futuro que a entidade espera. Claro que isso deve ser refletido no valor em uso. A estimativa do fluxo, né, de caixa futuro que a entidade espera obter com esse ativo. Tá lá, né? Ó, tá lá na alternativa estimativa dos fluxos de caixa futuro que a entidade espera obter com esse ativo. Perfeito, né? Ok, tá aí. Expectativa acerca de possíveis variações no montante ou no período de ocorrência desses fluxos de caixa futuro. Valor do dinheiro no tempo, claro, né? Representado pela atual taxa de juros livre de risco. Preço pela assunção da incerteza inerente ao ativo. Né? Tem uma incerteza, né? Se você está lá com um valor para 3 anos, é diferente de um valor que você vai fazer o teste de recapitabilidade para 5 anos. Incertezas ali em relação ao ativo. Outros fatores, tais como falta de liquidez, que participantes do mercado iriam considerar ao precificar os fluxos de caixa futuros esperados da entidade advindo do ativo. Essa falta de liquidez também deve ser considerado, né? Então nós temos aí podia ser uma questão, mas ele só colocou 3 alternativas, né? Estimativa dos fluxos de caixa futuro que a entidade espera obter, isso aí você só vai, né? É a lógica da coisa, claro, raciocinando em cima do teste de recapitabilidade, mas às vezes a gente tem que estar chamando a atenção aí. Expectativa acerca de possíveis variações no montante no período de ocorrência desse fluxo, valor do dinheiro no tempo, preço pela assunção da incerteza e outros fatores como falta de liquidez que os participantes iriam considerar aí ao precificar esse ativo. Aí vamos lá, estimativa dos fluxos de caixa futuro, beleza. Expectativa acerca de possíveis variações no montante ou no período de ocorrência desses fluxos, beleza. Valor do dinheiro no tempo representado pela atual taxa de juros livre de risco, beleza. Outros fatores, tais como falta de liquidez que participantes do mercado iriam considerar ao precificar os fluxos de caixa futuro esperados da entidade advindo do ativo. Então ele colocou 4 dos elementos lá do pronunciamento, né, que deve ser considerado em relação ao valor justo. Todas as alternativas aí estão corretas, portanto, alternativa correta, letra C aí da questão de número 23. A questão de número 24, a gente já vem aí com questões, né, práticas, aí a gente já está terminando nosso prazo aqui, a gente dá um tempinho, toma água e volta já já aí, resolvendo essas questões. Até já.